Então, bom dia aos irmãos que estão aqui na igreja e uma boa noite aos irmãos que estão assistindo o culto online. Eu gostaria que você se colocasse de pé na presença do Senhor. Abra sua Bíblia no Salmo 92. E nós vamos iniciar esse culto com alegria, louvando ao Senhor e lendo esse salmo, salmodiando, entendendo essa verdade para as nossas vidas. Amém? Então vamos lá, Salmo 92. Ó Senhor Deus, como é bom dar-te graças, como é bom cantar hinos em tua honra, ó Altíssimo. Como é bom anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade, com a música de uma harpa de 10 cordas e ao som da lira. Ó Senhor Deus, os teus feitos poderosos me tornam feliz. Eu canto de alegria pelas coisas que fazes. Que grandes coisas tens feito, ó Senhor. Como é difícil entender os teus pensamentos. Aqui está uma coisa que o tolo não entende e o ignorante não pode compreender. Os que praticam más ações crescem como a erva, e os perversos podem prosperar, porém eles serão completamente destruídos. Pois tu, ó Senhor, estás sempre acima de tudo e de todos. Diga isso. Tu, ó Senhor, estás para sempre acima de tudo e de todos. Nós sabemos que os teus inimigos morrerão e que todos os maus serão derrotados. Tu me tens tornado, diga forte, como um touro selvagem, e me tens abençoado com a felicidade. Tenho visto a derrota dos meus inimigos e ouvido os gritos dos maus. Os bons florescem como as palmeiras, eles crescem como os cedros dos montes Líbanos. Eles são como árvores plantadas na casa do Senhor, que florescem nos pátios do templo do nosso Deus. Na velhice, eles ainda produzem frutos, são sempre fortes e cheios de vidas. Isso prova que o Senhor Deus é justo, prova que Ele é a minha rocha e não comete injustiça. Que salmo lindo, né, irmãos? Como é bom começar amanhã cantando ao Senhor. Essa tem sido a nossa rotina. Esse domingo eu levantei cedinho, como eu tenho feito todos os domingos, e já comecei a aquecer voz, cantar e já salmodiar, pensando no que seria esse culto aqui ao Senhor, amém? Então o Senhor nos convida para um culto alegre, para uma manhã em que nós vamos tributar honra, glória, força, sabedoria, entregar todos os atributos que a Ele pertencem. Então eu te convido, venha adorar o Senhor. Vocês viram aqui no final, no versículo 14, diz assim: na velhice eles ainda produzem frutos, são sempre fortes e cheios de vida. O mundo está desesperado aí, com falta de emprego, com enfermidade, com problemas psicológicos e psiquiátricos. E a palavra aqui no Salmo 92 nos afirma que ainda na velhice nós produziremos frutos, que ainda na velhice nós seremos felizes e fortes, porque não é a nossa força, é a força do Senhor. E eu me lembrava quando eu lia ontem esse versículo, eu li ontem à noite, né, para poder ministrar aqui, e eu me lembrava de uma profecia que eu recebi durante o período de enfermidade agora que eu estive. E a profeta do Senhor falava: vejo você com os cabelos brancos, não se preocupe, o Senhor está cuidando de tudo. Amém, igreja? Que o Senhor possa colocar isso em nosso coração, ainda com os cabelos brancos, ainda com as cãs, né? Como se chamam os cabelos brancos. Nós teremos força, nós seremos felizes, nós seremos alegres, porque é a alegria do Senhor que nos fortalece. Em nós mesmos nós não temos alegria, em nós mesmos é um dia sorrindo, outro dia de cama, outro dia enfermo, outro dia triste, preocupado com o que vai acontecer, com a falta de dinheiro. Mas na presença do Senhor a alegria se renova, porque Ele é a alegria, Ele é a força, Ele é a luz. Senhor, nós te agradecemos por este culto, a Deus. Renova a tua igreja, Senhor. Aviva a tua igreja com alegria. Derrama sobre os teus filhos
e sobre as tuas filhas vestes de alegria, hinos de louvor, Senhor. Enche, Pai, os corações. Espírito Santo, enche a nave nesta igreja. Que os seus filhos, Senhor, sejam curados. Que os seus filhos, Senhor, sejam renovados. Que os seus filhos, ó Deus, sejam restaurados para o teu amor. Aviva-nos, Deus. Traz uma experiência nova. Que a tua igreja se renda ao mover do Espírito Santo. Que tudo faz, que tudo note a força, a vigor. Ó Deus, nós cremos em ti. Te damos liberdade, que saia o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir tudo escrito em Joel. Aviva a luz, aviva a luz. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir tudo escrito em Joel. Aviva a luz, aviva a luz. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade.
Você pode adorar o Senhor. Esse louvor diz que é tudo sobre Ele. Que antigamente as pessoas tinham medo. Que antigamente eles mandavam os sacerdotes subir no monte e entregar adoração e falar com o Senhor face a face. Hoje sou eu. Diga glória a Deus. Hoje é você que pode se chegar face a face ao Senhor. Você não precisa pedir para ninguém ir, para ninguém entrar no Santo dos Santos. Ele está aberto. Você entra e fala com Ele, porque agora é entre você e Ele. Agora é face a face. Aleluia. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino, a mesma que cobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. É você.
Santo já está neste lugar. Nós cantamos aviva-nos e dizia enche esse ambiente, enche esse lugar, que caia o teu Espírito. E o teu Espírito Santo já caiu nessa manhã aqui. É só você abrir o seu coração, é só você se derramar. O Senhor, Ele é o mesmo, gente. Ele não mudou. Somos nós que estamos desesperados, somos nós que estamos aflitos, somos nós que estamos desanimando. Mas em nome de Jesus, nessa manhã desce um renovo. Pega aí pra você. Nessa manhã desce um óleo fresco que te enche da ponta da cabeça até a planta dos teus pés. E você não vai precisar ficar desesperado e nem se afligir, nem sair correndo. É Ele que está aqui. Ele é a porta aberta. É Ele que fecha, é Ele que abre, é Ele que faz todas as coisas. Ele é Deus, Ele é Deus, amém? Feche seus olhos, você que está em casa, junte com seu familiar, vamos fazer a oração da família. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por mais uma semana em sua presença. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado da nossa família, Pai. Ó Deus, nós reconhecemos que a família é um plano do Senhor. Nós reconhecemos que a família foi feita por Senhor lá na criação de tudo, onde o Senhor olhou para tudo que criou e achou bom. E quando o Senhor criou a família, o Senhor achou muito bom. Então, Jesus, traga restauração nos casamentos, ó Pai. Traga reconciliação, Pai, nos casamentos. Reaviva, Senhor, o amor entre pais e filhos, entre filhos e pais, ó Deus. Senhor, continue cuidando da nossa família, Pai, trazendo paz, alegria, harmonia entre os lares, ó Senhor. Ó Deus, se tem algum casal, Pai, alguma família que esteja destruída, Pai, que esteja assistindo esse culto agora, ou até que esteja aqui, ó Pai, nós profetizamos a restauração no lar dessa pessoa, ó Deus. E que o Senhor, Pai, que é o Deus da família, Pai, venha cuidar, venha zelar, Senhor, em todas as coisas. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Bom, hoje nós estamos aqui com o pastor Enés Avelar, pastor da igreja do Nazareno do Patriarca. Ele vai estar trazendo a palavra. Vem cá, pastor Zé. Aplauda do Senhor, receba o pastor Enés. Bom dia, amados, graça e paz a todos. Amém. Boa noite também para você que está em casa, né? Um novo tempo. Nós temos enfrentado algumas dificuldades. Eu louvo a Deus pelo Senhor e sua igreja, que tem aprendido algumas coisas nesse tempo diferente. Você tem aprendido alguma coisa nesse tempo diferente? Amém. Deus é bom demais. Deus é bom demais. E a palavra de Deus, né, hoje no Salmo já diz que a sua bondade é uma coisa louca, ela é infinita, Ele nos ama muito. Além de bom,
Ele nos ama demais. Quero, antes de nós compartilharmos a palavra, cumprimentar você que está aqui nessa manhã. É uma alegria ver você, sabe? Alegria ver você. A gente tem passado por tempos, por momentos diferentes, e algumas vezes a gente pensa que as coisas não vão dar certo. A gente olha para tudo isso, né, que está acontecendo e fica apreensivo. Mas eu louvo a Deus por tua vida, que tenho visto aí, né, nos seus olhos o sorriso. Dá para ver o sorriso no olho? Tá. E é muito bom a gente saber que Deus cuida do coração e muda, né, a fisionomia, a maneira do rosto. A palavra de Deus diz que o coração alegre formoseia o rosto. E mesmo quando nós estamos enfrentando dificuldade, é possível ter alegria. Eu estava aqui vendo a pastora Nelly ministrar, quanta alegria, quanto vigor, quanta, né, graça, quanta bênção de Deus na vida dela, e é muito bom desfrutar desse tempo, né? Mas também é bom a gente pensar no que precisa, né, refazer ou repensar o que precisa ser feito. Eu creio que todas as coisas têm um propósito certo. Cada coisa é feita, né, no momento certo, para um propósito certo. E esse tempo de pandemia, talvez, a gente refletir, pensar algumas coisas, repensar algumas coisas, algumas maneiras de fazer, né, por exemplo, adoração, algumas maneiras, por exemplo, de fazer visitação, algumas maneiras, por exemplo, de estudar a palavra de Deus. É tão bom, né, a gente ver que a igreja não tem parado. Porque tudo isso, como foi cantado aqui, a porta fechada, a porta aberta, é Ele. A porta fechada, a porta aberta, é Ele, é por Ele, é para Ele, nada é sem Ele. Por isso a gente pode estar feliz nesta manhã aqui, né? E na noite, quem vai ouvir à noite, mas é muito bom. Eu quero pedir a você que se assente. Eu não sei se você tem costume de ler a palavra de Deus assentada, ou assentado, ou de pé, mas para mim, assim, o estar de pé, ou estar assentado, não tem muito a ver com o físico, né? A condição física. Estar de pé ou assentado, na maioria das vezes, tem a ver com a sua atenção, com a minha atenção, com aquilo que eu, né, tenho de reverência com Deus, com sua palavra. Então, estar de pé, para mim, é estar reverente. Eu sei que é um tempo anormal e ainda mais anormal, né? É o pastor Edésio estar aqui num dia como este hoje, na pandemia, um homem que já passou um pouco de 60, mas Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Tenho certeza que vai durar ainda muito mais. Quero pedir a você que abra comigo sua Bíblia. Vou ler somente um verso. E com certeza nós vamos falar de Gênesis e Apocalipse, amém? Mas vou ler somente um versículo. Evangelho de São João, capítulo 21. Estou aguardando, né, para você encontrar Evangelho de São João. João de vez em quando vai passear, a gente não consegue encontrá-lo, né? João 21, encontramos? Então vamos lá, eu vou ler somente um verso. João 21, verso de número 4.
Evangelho de São João, capítulo 21, verso de número 4, diz assim: E sendo já amanhã, Jesus apresentou-se na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Vou ler de novo, diz assim, verso 4 do capítulo 21, E sendo já amanhã, Jesus apresentou-se na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Você já leu esse texto algumas vezes? Quantas vezes? Você se lembra? Cada vez que a gente lê o texto, né? Ou grande parte das vezes que a gente lê o texto e busca de Deus inspiração, e busca nele uma palavra, porque tudo vem dele. Ele fala conosco e Ele nos surpreende a cada dia, assim, muitas vezes a gente fica surpreso com aquilo que Deus revela a nós, num dia diferente do outro. E se você crê nisso como eu, quero que você curve sua cabeça agora e ore comigo. Em casa, aqui, nesta manhã, ore comigo. Pai, nós lemos a Tua Palavra. E nós queremos nessa manhã, ó Deus, de uma maneira muito especial, experimentar, ó Pai, mais uma vez, a Tua voz que fala ao nosso coração, ó Deus, a Tua voz que fala à nossa mente. Senhor Jesus, Tu és santo, Tua palavra é a verdade, e nós queremos, ó Deus, entender a Tua verdade, Pai, revelada nessa palavra. Dá-nos alegria nessa manhã por, ó Deus, poder compartilhar aqui esta mensagem, essa reflexão. Dá, ó Deus, a Teus filhos que vão ouvir-nos, ó Deus, ouvir essa mensagem, ouvir a Tua palavra, ó Deus, dá uma esperança, uma renovação, Pai, no nome de Jesus. Toca cada coração da maneira que só o Senhor pode fazer e sabe fazer, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Louva a Deus pela vida do pastor Rodrigo, né? Antes de tudo, que nesse tempo nos fez o convite nessa semana. Louva a Deus pela vida do pastor Alexandre, que tem aproveitado aí um tempo, né, de descanso, um sabático, como nós costumamos dizer. Se bem que o pastor é difícil, né, ficar longe das ovelhas, meu Senhor Jesus. E mesmo de sabático, né, mesmo no sabático ele está sempre atento. Mas eu creio que nesta manhã Deus tem um desejo grande de renovar o teu coração e o meu coração. Pela sua palavra. Você crê nisto? E falando em palavra, eu me lembro de Provérbios de Salomão, né? Ele escreve em Provérbios 25:11, ele diz que toda palavra dita a seu tempo é preciosa, né? Provérbios lá 25:11 vai dizer que como maçãs de prata em salva, ou melhor, maçãs de ouro em salva de prata, é a palavra certa, dita no tempo certo. E às vezes a gente pensa que maçã para ser de prata, maçã de ouro para servir numa bandeja de prata não é fácil de comer, né? Não é essa a visão, é que no caso lá não é para, digamos, servir uma maçã de prata, né? Uma maçã de ouro na bandeja de prata, mas o texto lá diz que assim é a palavra dita a seu tempo, é como uma obra de arte. Imagina uma bandeira de prata com uma maçã esculpida em ouro. É assim a palavra dita a seu tempo. E falando em palavra dita a seu tempo, você imagina a luta do pastor, a luta do pregador quando está se preparando para uma mensagem. A luta do pastor é intensa, né? Ela nunca para. Acabei de falar do pastor Alexandre. A luta do pastor é cuidado com as ovelhas, é chamá-las pelo nome, falar com elas, conduzir as suas ovelhas. Muitas vezes precisa usar o cajado, algumas vezes precisa dar uma varadazinha, né? Você já tomou uma varadazinha com uma ovelha? De vez em quando o pastor usa a vara, né?
Mas normalmente ele usa o cajado, né, para livrá-la do perigo, para trazê-la para perto, e assim, né, falando, né, do cuidado do pastor. E me lembro também do pastor Rodrigo, né, quando ligou para mim, me pedindo para que eu estivesse aqui. A gente vê o cuidado do pastor Rodrigo, né, do pastor Alexandre, das pessoas que eu tenho auxiliado nesse ministério pastoral, que não é fácil, né? Ministério pastoral é uma luta grande. Para quem já tem alguma experiência, né? Vai mudando com o tempo, mas a luta continua. A luta e é bastante intensa, né? Algumas vezes. Mas falando de palavra, muitas vezes a gente quer um pastor que cuide de todo mundo e que tenha todo dia uma palavra boa. É assim ou não? A gente quer um pastor todo dia com uma palavra boa. Mas eu vou dizer para você, meu irmão, minha irmã, às vezes a gente está acostumado nesse tempo de pandemia a ver muitas mensagens, mas valorize a palavra do seu pastor. Valorize a palavra do seu pastor. Valorize o trabalho do seu pastor. Valorize a dedicação do seu pastor. E eu estou vendo que você faz isso, que você aqui nessa manhã está presente, com o coração alegre. Mas continue valorizando. Mas também a gente vai ver que a palavra de Deus está relacionada à profecia. O pastor, grande parte das vezes, reúne, né, hoje nos nossos dias, no nosso tempo, uma função dupla, né? Muitas vezes o pastor faz muitas coisas, mas pelo menos duas coisas ele reúne na sua pessoa, dentro do ministério, dentro daquilo que é o seu chamado. A primeira é o cuidado com as ovelhas, a segunda é a função de profeta. E algumas vezes, né, a palavra de Deus diz que o profeta não tem muito valor na sua casa. Jesus falou isso. Você se lembra dessa fala dele? Um dia questionado, né, até por seus irmãos, ele, depois de orientar sobre algumas coisas, ele diz: olha, um lugar onde o profeta não tem muito valor na sua casa. Talvez seja aí o melhor lugar onde o profeta precisa começar a pregar a palavra, a anunciar a palavra, porque onde a gente é bem recebido é muito fácil. Mas nos lugares onde a dificuldade é maior é que a gente tem que exercer o ministério profético. Amém? A gente gosta muito de cantar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, é assim ou não? Prega a palavra, profetiza sem parar. Esse é o cântico. Vocês conhecem esse cântico? Mas eu posso dizer que a luta do pregador, né, também ela é intensificada por um cuidado que ele tem pela palavra. E aí você fica imaginando o Rodrigo quando convidou o pastor Edésio, um cuidado com o rebanho, né, auxiliando o pastor Alexandre, e um cuidado com a mensagem que você precisaria ouvir nessa manhã. Eu tenho certeza que Deus cuida de cada um de nós, cuida de você, tem cuidado de mim. Por isso eu não pude deixar de atender o convite nesta manhã. Estou aqui com você. Quero entrar na mensagem e talvez você tenha uma maneira diferente de ouvir, de ver, né, de ouvir, de escutar. Mas esse tempo aqui é um tempo precioso para a gente aprender diversas coisas. Amém. Você tem tido a oportunidade de ouvir muitos pastores, né? Você pode acessar aí as redes sociais, cada dia tem uma mensagem nova, diferente. Se você não gostar de uma mensagem, você desliga o pastor e vai para outro. É assim ou não? É. Mas algumas vezes não dá para desligar. E nessa manhã eu gostaria de ser usado, né, como um profeta de Deus, como alguém que traz para você uma mensagem da parte de Deus, e que você possa ser edificado. Amém? Voltando para o texto, Evangelho de São João, capítulo 21, verso 4, diz assim: e sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram.
Nossos dias têm sido tão tumultuados e tão complicados em alguns aspectos. E de novo vou lembrar do cântico: Ele é a porta que abre, Ele é a porta que fecha. E muitas vezes reconhecer a porta fechada ou reconhecer a porta aberta não é muito fácil. Não é muito fácil. O texto que nós lemos disse que o Senhor Jesus de manhã se apresentou na praia e os discípulos que andaram com ele 3 anos, sendo treinados, sendo ensinados, sendo discipulados, comendo com ele muitas vezes, não conseguiram reconhecê-lo. Algumas vezes as coisas apertam tanto que a gente não consegue ver Jesus naquele negócio. Algumas vezes as coisas ficam tão difíceis que a gente tem dificuldade de identificar Deus agindo naquele negócio. É difícil às vezes dar crédito ou honrar a Deus por um feito que a gente não concorda que seja bom. Já aconteceu alguma coisa ruim na sua vida? Pode dizer, mas honre a Deus porque Ele continua sendo bom. Amém. Ele continua sendo bom. Reconhecer o Senhor Jesus, dar crédito a Ele, muitas vezes não é muito fácil. Identificá-lo é outra dificuldade, né? E aqui no texto a gente olha, parece que Jesus era outra pessoa. Você imagina alguém que anda com você 3 anos? O que é que você faria quando você anda com uma pessoa 3 anos, digamos, não muito tempo depois, que eu sei que a nossa memória não é assim, né, essa coisa tão extraordinária. Mas o texto diz que fazia pouco tempo que ele havia ressuscitado, na verdade, 2 dias talvez. E eles já não reconheciam Jesus. Eles já não reconheciam o Senhor Jesus. Então, olhando, né, para esse texto e para a nossa dificuldade, eu quero compartilhar com você nesta manhã 3 ações ou 3 estímulos que podem fazer diferença no momento da dificuldade, no momento da sua solidão, no momento da sua angústia, no momento da sua aflição, no momento da minha tristeza. 3 coisas podem me trazer estímulo, podem me fazer repensar, ver de maneira diferente os acontecimentos. E esse texto, né, entre verso 1 e verso 4, nós vamos aqui ver 3 interessantes ações que podem trazer estímulos para o nosso coração, para o seu coração, para o meu coração. Veja lá comigo, verso de número 6. Diz assim: começando pelo verso 3, né, até o 6, diz assim: disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhes eles: também nós vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Verso 4 diz: e sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheciam que era Jesus, o texto que nós lemos. Verso 5 diz: disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa que comer? Responderam-lhe: não. E ele disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. E lançaram, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Primeira coisa que a gente pode se lembrar no momento da dificuldade, eu quero relembrar a dificuldade, depois de andar com 3 anos com o Senhor Jesus,
Eles agora se encontravam desamparados e pensando, acabou tudo, o ministério terminou. O Senhor Jesus morreu e não volta mais. Nesse tempo de pandemia, algumas coisas parecem que não vão voltar mais. Algumas coisas parecem que nunca mais vão ser como antes. É ou não? Tem coisas que a gente olha e fala assim, como é que vai ser isso? Mas aqui nesse verso 6, a primeira coisa que a gente pode ver, que pode trazer um estímulo para o nosso coração, que pode trazer um momento novo para a nossa vida, é continuar lançando a rede. Continuar lançando a rede. Por que continuar lançando a rede? Eu não sei se você já leu um correlato de um texto como este aqui. Lucas 5 vai falar de um acontecimento muito parecido no início do ministério, e eles estavam sendo chamados, envolvidos no ministério, envolvendo a sua vida com o Senhor Jesus, e já havia uma dificuldade muito parecida com essa. Os atores são os mesmos, o apóstolo Pedro, o Senhor Jesus, e Deus diz a Pedro para lançar a rede, depois de ter pescado uma noite inteira. Você imagina só, Pedro, um profissional. Lá no capítulo 5 de Lucas, ele diz, Senhor, nós já pescamos a noite inteira, vamos lançar de novo a rede, vamos voltar ao mar para pescar. Às vezes a gente confia demais, né? Em nós, e confia de menos no Senhor Jesus. E as lutas é que mostram isso para nós, as dificuldades é que nos fazem ver essas coisas. Normalmente isso já acontece no cotidiano. Quantas vezes a gente valoriza mais o que a gente sabe, ou o que a gente pensa, do que aquilo que a palavra de Deus diz, do que aquilo que a palavra de Deus recomenda, do que aquilo que o Espírito Santo fala ao nosso coração. Pastor Aneli aqui ministrando no início do culto, diz que hoje nós temos acesso direto. O véu se rasgou, mas a gente às vezes não consegue acessá-lo. É uma luta, é uma luta. Mas uma das coisas que pode estimular nosso coração, nossa vida, é continuar lançando a rede. Eu disse aqui continuar lançando a rede, porque lá no verso 5, no capítulo 5 de Lucas, vai dizer que eles lançaram pela primeira vez, viram que o negócio foi muito bom, apanharam, muitos peixes, ou seja, tiveram um suprimento que precisavam. E agora o Senhor Jesus vem de novo, depois da sua morte e ressurreição. Parecia que tudo tinha acabado, e ele diz para ele, lance de novo a rede. Lance de novo a rede, meu irmão. Não desista de fazer as coisas. Não desista de pregar o Evangelho. Não desista de se preparar para a vida, estudar. Nós temos hoje uma grande dificuldade, aí com as escolas públicas, por conta de todos esses acontecimentos, não só com as públicas, mas com as privadas. Quem aqui está fazendo algum curso nesses dias? Está fácil fazer pela internet? A gente não estava acostumado a isso. A gente não estava acostumado a isso. Mas a gente não pode desistir. Continua lançando a tua rede, meu irmão. Continua lançando a tua rede. Sabe por quê? Porque quando você lança a rede na direção de Deus, e quando eu digo na direção de Deus, não é jogar a rede para o alto, para cima, não, é lançar sob a direção de Deus, sob o mandamento de Deus, debaixo daquilo que Deus tem instruído, com certeza a provisão vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. O texto diz que depois que eles lançaram a rede, lançaram de novo a rede, eles tiraram tanto peixe que já não podiam nem mais tirar. O texto diz lá, olha lá, verso 6, lançaram pois a rede e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. E eles acreditavam que estava tudo acabado.
A primeira coisa, meu irmão, no momento da dificuldade, lembre-se desse estímulo. Continue lançando a rede. Continue vivendo, fazendo as coisas. Continue cuidando da sua família. Continue cuidando dos filhos. Continue participando com eles. Não deixe de participar do culto quando você pode, presencial. Não deixe de participar da live quando você pode, presencial. As dificuldades estão aí. Mas a escola bíblica faz muita falta. Quem sente falta da escola bíblica? Dá para fazer online. Dá para fazer. Eu sei que é difícil, né? Nós ainda há pouco falamos de estudar pela internet. Não é fácil. Mas eu também tenho aí nesse tempo feito um curso. E eu digo para você, isso da minha parte, tenho apreciado muito. Tenho me dedicado um pouco mais. Ah, você tem tempo, pastor? Tá, bacana. É sempre assim, né? Pastor tem tempo, né, pastor Alexandre? De sobra. Principalmente quando ele está no ministério de tempo integral, ele tem tempo de sobra, sabe? E é muito curioso dizer, né? Às vezes da família, ou uma esposa, ou um filho, alguém pergunta sobre o pastor, chega lá para a esposa, para o filho, para alguém da família, pergunta, o pastor está aí? Fala, não, está aí? Não. Ele está trabalhando? Não, ele está na igreja. Eu só nunca trabalho. Interessante, né? Mas o fato é que assim a gente precisa, né, contar com esse primeiro estímulo. Continua lançando a rede, continua fazendo o que você precisa fazer, meu irmão. Não desanima não, vai mudar, as coisas vão passar. As coisas vão passar, porque Deus é bom. E como nós ouvimos hoje, vou falar mais uma vez, Ele é a porta que abre e a porta que fecha. Continua, meu irmão. Continua. Segundo estímulo para a gente, né, também enfrentar as lutas de maneira diferente. Olha lá comigo agora. No verso de número 7. Diz assim: então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com túnica porque estava nu e lançou-se ao mar. Segunda ação que pode estimular o nosso coração no momento da dificuldade. O primeiro é continuar fazendo, continuar lançando a rede, continuar buscando ao Senhor Jesus, continuar sendo instrumento na sua mão. E o segundo estímulo, esse é bastante precioso. Às vezes a gente não gosta, mas é preciso, né? Diz assim: então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Segundo estímulo é a recordação, meu irmão. Às vezes a gente precisa se lembrar das coisas que Deus já fez. Às vezes a gente precisa de alguém lembrar a gente: é o Senhor. Como foi o caso, João disse a Pedro: é o Senhor. Você parou para pensar que nesse tempo de dificuldade que nós temos enfrentado, é o Senhor? É o Senhor. É o Senhor. Então, relembrar, né? Lançar a rede pode nos trazer provisão, com certeza vai trazer provisão. Relembrar as coisas que Deus fez e as coisas que Deus realizou na vida da sua família, na sua vida, na vida da igreja. Relembrar, meu irmão, aproveita esse tempo para relembrar das coisas que Deus tem feito. Isso vai trazer esperança para você, vai trazer esperança para o meu coração. Quando eu relembro as coisas que Deus fez, eu falo: poxa vida, Senhor, não tinha nada para estar como está, mas no entanto o Senhor realizou, o Senhor fez, o Senhor mudou, o Senhor tratou o meu coração. E as lembranças nos trazem esperança para que a gente possa continuar desfrutando das suas realizações. Eu me lembro que há alguns anos atrás,
minha esposa passou por uma enfermidade muito difícil. E foi um tempo onde eu estive por mais ou menos 2 anos fora de casa, viajando. Ainda não tinha ministério de tempo integral, na verdade, eu sempre fui biocupacional. O pastor Alexandre sabe bem o que é isso, né? A gente tem 2 ocupações, mas naquele tempo eu tinha 2 ocupações, mas uma delas era como auxiliar, eu ainda não era titular. E eu me lembro que houve um tempo em que eu precisei estar distante da família e a minha esposa ficou muito doente. Muito doente. Eu não sei se vocês já ouviram o testemunho dela, ela falando alguma coisa sobre isso. Mas surgiu uma dificuldade muito grande, uma enfermidade grande. Pensa numa enfermidade que leva à morte. Covid-19. É? Pois é, nós já tivemos HIV, que matou muitas pessoas. E eu me lembro dessa dificuldade. E de tudo que nós passamos, de tudo que minha esposa passou, para você ter uma ideia, eu vi minha esposa, quando eu saí de viagem a primeira vez, eu olhei para minha esposa, Deus me deu uma visão, eu não sei, assim, não é muito comum isso, pelo menos para mim. Eu sei que alguns têm um ministério diferente e são capazes, né? Deus dá a eles o dom de visão, de revelação, de algumas coisas desse tipo. Mas eu vi a minha esposa muito magra. Eu disse para ela: Deus está falando que você vai passar por uma dificuldade, mas Ele é contigo. Eu me lembro que eu saí dali, nesse tempo eu trabalhei bem distante. Fui trabalhar no Ceará. Quem conhece o Ceará? Lugar bonito, hein? Bom demais. Ceará é muito bom. Tudo de bom. Eu prefiro o Ceará do que o Rio Grande do Sul. Às vezes eu costumo dizer isso, pessoal, porque eu gosto, eu me dou bem com o calor, então lá para mim é muito bom. Mas assim, nesse tempo não era tão bom. Você imagina, eu cheguei lá em Fortaleza para fazer o trabalho que tinha que fazer, a empresa estava de mudança, eu fui para lá para fazer esse trabalho, e quando cheguei lá, minha esposa não estava bem. Na primeira semana, na segunda semana, meu filho ligou e disse: pai, a mãe não está bem. E não encontrava, né, a doença, não encontrava a enfermidade. E quando a gente foi saber, o negócio era muito sério. E aí você imagina a minha situação. Eu estava lá longe, distante, mais ou menos a 3.000 quilômetros. Minha esposa aqui doente. Eu não podia deixar o meu emprego e vir embora, porque se eu deixo meu emprego, eu perco o convênio, ela fica sem cuidado médico. Dá para imaginar isso? Não é fácil. Mas eu tinha que passar por algumas coisas. Às vezes, meu irmão, a gente precisa passar por algumas coisas. Tenho certeza que os discípulos passaram por 3 anos, por muitas coisas com o Senhor Jesus. E foi preciso, foi necessário. Eles foram perseguidos, eles lutaram. Houve momentos bons, eles expulsaram demônios, eles ajudaram a libertar gente. Mas, com certeza, houve dificuldades. E às vezes é bom a gente relembrar, sabe, os feitos do Senhor na nossa vida. Você já passou por dificuldade? Lembra disso com tristeza? Eu me lembro de tudo que minha esposa passou. Para você ter uma ideia, não sei se já falei, ela ficou com 32 quilos de peso. Só couro e osso. E quando eu voltei de lá, que eu olhei ela pela primeira vez naquela situação, eu chorei. Era exatamente do jeito que eu vi no dia em que saí. Mas o Senhor precisava realizar aquelas coisas. Não é que Deus tenha trazido a enfermidade, né, na vida dela para que isso fizesse diferença na minha vida ou no meu ministério. Mas Deus algumas vezes permite algumas coisas para que a gente se lembre que Ele é Deus. Amém. O Senhor Jesus ainda continua sendo Deus na sua vida. E Ele tem algo preparado para você que você talvez não consiga imaginar. A palavra de Deus diz que as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam, nem olhos e ouvidos
viram nem ouviram. Por isso, meu irmão, no momento da dificuldade, lembra-te das coisas que Deus já fez, sejam elas boas ou ruins. Procura relembrar as coisas. Isso vai te dar esperança. Você vai entender que não terminou. E hoje eu olho para minha esposa, né? Não está aqui comigo hoje porque está com a nossa filha lá em Águas de Santa Bárbara. Nossa filha mudou para lá e ela foi para lá uma semana, está lá, vai ficar lá um tempo. Mas o fato é que assim, hoje eu olho para minha esposa e vejo ela forte, bonita. E eu me lembro que Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Dura para sempre. Por isso, meu irmão, nos momentos de dificuldade, é bom a gente relembrar as coisas. Isso nos traz esperança. Isso nos traz esperanças. E a gente precisa continuar desfrutando da graça de Deus, da presença de Deus, porque as dificuldades não podem nos impedir de desfrutar de sua graça, a menos que a gente entenda que não vale a pena. Porque tem gente que acredita que não vale a pena sofrer. Quem acredita que não vale a pena sofrer? Tem gente que acredita que não vale a pena sofrer. Não vale a pena sofrer por qualquer coisa. Isso é verdade. Mas passar por dificuldade na presença de Deus vale a pena, meu irmão. Vale a pena. Seja fiel a Ele. Seja leal a Ele. Busque a presença dEle, porque a dificuldade com Deus é diferente. Então lembre-se sempre disso. Terceiro ponto para a gente encerrar. Terceiro estímulo que pode vir ao meu coração e ao seu coração no momento da sua dificuldade. E a gente vai ver que algumas vezes a gente não consegue achar muito estímulo quando não está bem. Quem está enfermo aqui hoje? O Senhor Jesus vai estender a sua mão sobre a sua vida e a cura virá. Amém? A cura virá. Mas às vezes a gente não consegue ver isso. A coisa está tão difícil. Eu me lembro quando eu vi a minha esposa daquele jeito, eu disse: Senhor, é o fim, ela vai partir. Não sei se falei ou se dei a entender, mas a minha esposa foi diagnosticada com síndrome, né, da imunodeficiência adquirida, ou HIV, ou AIDS. E hoje ela está bem. Hoje ela está bem. Às vezes a gente não acredita, né, no poder de Deus. Tomou o remédio? Tomou. Tem muita gente que não acredita que Deus pode usar remédios, medicamentos, mas Deus ainda usa isso, sabe? Deus usa a ciência. Na verdade, a ciência é dele. O conhecimento de todas as coisas é dele. Ele dá aos homens privilégio de entender, de conhecer, de desenvolver. Mas, a princípio, a ciência vem dele. Por isso, não despreze, né, a medicina, a ciência, os meios que ele tem. E as pessoas, né? Ainda com seus erros, Deus pode fazer coisas maravilhosas, né, na vida dos homens, das mulheres, usando outros. Terceiro estímulo, terceira ação que podem trazer estímulo ao nosso coração. E agora eu quero que você leia comigo o verso de número 12. 12 e 13. Diz assim: Verso 12, disse-lhe Jesus: Vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam quem ele era. Verso 13 diz assim: Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhante o peixe. Verso 14 vai dizer: Já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de haver ressuscitado dos mortos. Terceiro estímulo para o meu e para o seu coração no momento da dificuldade.
Volte a desfrutar do cuidado de Deus. Às vezes a gente, né, a dificuldade vem, a gente quer guardar a rede, como fez Pedro algumas vezes, quer limpar a rede e deixar ali, eu não vou mais pescar. Algumas vezes a gente não consegue relembrar a esperança, né, com a esperança aquilo que Deus já fez. Para ter esperança, a gente não consegue relembrar aquilo que Deus já fez. Mas a gente pode, esse terceiro estilo, a gente pode desfrutar dele. Desfrutar do cuidado de Deus, sabe, meu irmão, estimula o meu coração e o seu. Deus tem cuidado de você? Eu tenho certeza que sim. Esse momento aqui revela isso, sabe? Deus tem preparado homens e mulheres para estar aqui com você, para trazer a você, né, uma mensagem, uma esperança, e também para correr, né, com você no momento da dificuldade, porque, como eu disse no início, tem a função do pregador, ou a função do profeta e a função do pastor, né? E Deus tem levantado aqui homens, mulheres, profetas, pastores, gente para cuidar de você. E Ele mesmo, tem sido também o seu cuidador, eu tenho certeza. Amém. Então, meu irmão, desfruta do cuidado do Senhor, da provisão do Senhor. Aqui o texto diz que eles chegaram na praia e ele já tinha peixe, e ele já tinha pão, verso 11 até o verso 13, e ele os convidou para jantar, sabe? Nesta manhã, o Senhor Jesus convida você para desfrutar da presença dele, de uma maneira especial, O cuidado de Deus nos dá satisfação, meu irmão, nos dá alegria. Além, né, a gente, no nosso mundo, nos nossos dias, as pessoas têm sido estimuladas a buscar coisas, mas não há nada que faça mais diferença do que a presença de Deus na nossa vida. Por isso, meu irmão, quando você estiver em dificuldade, procure desfrutar da presença de Deus. Pastor Anneli diz que você tem acesso. É fácil para você hoje. Dobre o seu joelho. Não precisa nem ser esses joelhos aqui das pernas. Muitas vezes, né, eu conheço gente que dobra os seus joelhos e nem tem joelhos para dobrar. Vocês sabem o que eu estou falando? Eu conheço gente que tem deficiência física, mas se dobra diante de Deus e consegue desfrutar do cuidado de Deus, do Senhor Jesus. Eu não sei se você já aprendeu isso. Tenho certeza que já, porque pastor Alexandre, conhecendo ele, sei que tem sido aí um instrumento de Deus. Pastor Rodrigo também, né, é um homem de Deus abençoado e tem estimulado a você a desfrutar do cuidado de Deus. E eu tenho certeza que nessa manhã Deus já tem cuidado de você, já está cuidando de você, já está trazendo para a sua vida algo novo. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa manhã. Nós já estamos encerrando a mensagem e eu quero relembrar a você essa palavra dessa noite. Eu sei que muitas vezes a dificuldade vem e a gente não consegue ter estímulos. Uma coisa que pode nos estimular, meu irmão, é continuar fazendo. Não importa se você não está vendo o resultado, continua fazendo na direção de Deus. Algumas vezes, né, a gente pensa que o nosso esforço é que vai fazer alguma coisa. Não é, mas continue fazendo. Eu ouvi uma história uma vez de um homem que recebeu de Deus uma instrução. O Senhor disse para ele: você está vendo aquela pedra lá? Ele disse: estou vendo. Vai lá e empurre a pedra. A pedra era imensa. O homem chegou, encostou a sua mão e ficou empurrando a pedra. E depois de um tempo, a pedra não se movia, ele já estava quase desistindo, e ele disse: Senhor, não estou vendo nenhuma mudança. Eu empurro a pedra, parece que ela não sai do lugar. E o Senhor disse para ele: quem foi que disse que era para a pedra sair do lugar? Eu disse para você empurrar a pedra. Tirar ela do lugar é comigo. Glória a Deus. Às vezes a gente quer tirar a pedra, né?
Mas o Senhor manda você empurrar pedra nessa manhã. Continua agindo, continua. Não perde, lança a sua rede. Não perde a esperança. Relembra as coisas que Deus já fez. Desfruta do cuidado dele, porque ele é bom. Pai, nós queremos nessa manhã te louvar por essa palavra preciosa, ó Deus, que vem de encontro ao nosso coração. Eu sei que os teus filhos aqui, ó Deus, nesta manhã, os teus filhos que vão nos ouvir nesta noite, com certeza têm enfrentado lutas, dificuldades, ó Deus, que eu não posso nem calcular. Mas eu sei também que a tua palavra, ó Deus, nesta manhã, tem nos estimulado, ó Deus, a realizar aquilo que nós precisamos, ó Deus, a despeito das dificuldades. A tua palavra nessa manhã tem nos estimulado, ó Deus, a continuar relembrando, ó Deus, os teus feitos. E a tua palavra tem, ó Deus, nos estimulado a buscar o teu cuidado. Então, ó Deus, cuida dos teus filhos aqui. Eu tenho certeza que nessa manhã tem gente nos ouvindo aqui em casa, que vai nos ouvir em casa, com dificuldades, ó Deus, que talvez possam estar trazendo tristeza, angústia, ó Deus, aperto no coração, mas eu sei que nesta manhã, ou nesta noite, Deus, o Senhor vai poder encontrar lugar no coração. E o teu cuidado virá. Obrigado por essa manhã tão preciosa, Pai. Oramos agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Grato a Deus.
igreja entendeu a palavra dessa manhã? Que palavra tremenda, né? O Senhor pede para nós: lance a rede, não para, não desista. Depois o Senhor falou para nós fazermos o quê? Depois de lançar a rede, nos lembrarmos de tudo aquilo que Ele já fez, seja de bom, seja de ruim, porque Ele tem cuidado de nós. E sabe o que o Senhor fala por fim? Desfruta, filho, desfruta da minha presença, desfruta do meu amor, desfruta da minha paz, porque eu sou o mesmo, porque eu não mudei, e eu tenho tido zelo pelos teus, eu tenho tido zelo pela tua casa, eu tenho tido zelo pela tua vida. Ele é Deus, e Ele falou conosco nessa manhã. Abre o teu coração, viva esta palavra, leva isso para a tua vida. Eu comi cada porção do que foi servido hoje na mesa do Senhor, e essa palavra vai fazer vida reverberar em nós. Eu também tive momentos de tristeza durante essa pandemia, eu também tive momentos de enfermidade, mas eu tinha certeza, desde ontem, quando eu me preparava para estar aqui, eu tinha certeza que há um Deus cuidando de nós, que há um Deus que iria nos levantar, que há um Deus que é esse que falou conosco hoje aqui. Fica firme, não desista não. Eu vou amar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir toda manhã, preparado pra mim.
de dízimo e oferta, amém? Abram suas Bíblias em Provérbios 11, nós leremos o 24 e o 25. Você que está em casa também, abra sua Bíblia. Todos acharam? Pode se sentar, irmãos. Provérbios 11, 24 diz assim: uns dão com generosidade e têm cada vez mais, outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. 25. A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá a sua sede saciada. Amém? Irmãos, o que me chama muita atenção na minha versão, ela diz assim: uns dão com generosidade. Às vezes não é o muito dar, é como dar, é como entregar, é entregar sem pesar de coração, sem tristeza, mas entregando com generosidade, com amor. Eu não sei se vocês já viram alguns vídeos na internet em que diz que gentileza gera gentileza. Quando você dá com amor, a sua sede ela é saciada. Quando você entrega com amor o seu melhor, é aquilo que, fica leve, não fica pesado, e o Senhor recebe, entende? Então vamos hoje, você que está em casa, que vai transferir, você que está aqui, que vai entregar a sua semente, entregue com amor, mas um amor refinado nesta manhã, e um amor refinado nesta noite, para com que o Senhor, mate a nossa sede, para com que nós também venhamos matar a sede do outro, porque se o templo está aberto, nós temos sido alimentados, a nossa sede tem sido matada. Amém? Todos já receberam aí, todos entregaram, todos já separaram a sua semente? Amém? Senhor, aqui está a semente do seu povo, aqui está, ó Senhor, os nossos dízimos, as nossas ofertas, aqueles que irão transferir também está aí, ó Deus, para que nós possamos entender esse segredo, entender, Espírito Santo, que nós estamos entregando com generosidade, com amor, com alegria, jamais com pesar de coração, e que o seu reino, ó Deus, ele continue avançando, que o seu reino venha matar a sede demais, cada vez mais pessoas possam ouvir essa palavra, possam entender essa verdade. Espírito Santo, Tu és bem-vindo nos nossos lares, Tu és bem-vindo no nosso coração, passeie e faça tudo conforme a Tua vontade e o Teu querer. Amém. Amém. Pastor, vem dar a bênção apostólica para nós, por favor. Os obreiros estão recolhendo. Você pode ficar de pé comigo? Você que está em casa também, estenda suas mãos. Pai, nós queremos Te louvar por esse tempo tão precioso que tivemos aqui nesta manhã, tempo que os irmãos vão desfrutar também nessa noite. Quero Te agradecer pela Tua palavra, Pai, por tudo que nós podemos realizar aqui. Ó Deus, Tu és digno de toda adoração, de todo louvor. Que o grande amor de Deus, a graça do Seu Filho Jesus, a união, a consolação, o poder do Espírito Santo, seja todo o povo do Senhor, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Uma boa semana, cheio da graça de Deus.